Boa noite, Kátia. Boa noite, gente. Tá começando mais o Sementinha do Conhecimento. Hoje o assunto é mediunidade. Vou esperar um pedacinho para chamar nossas convidadas. E por enquanto, vou falar sobre as atividades da casa. Aos domingos, segunda, nós temos o Evangelho, né? O estudo do Evangelho. Na terça tem o ESD, todas às 8 horas. Na terça tem o ESD. Na quarta tem o Sementinha do Conhecimento. Na quinta tem o estudo mediúnico. É um grupo fechado. E aos domingos também tem a Mocidade e a Escola de Paz. Vou chamar aqui Oi, Olá! boa noite, meninas. Boa noite a todos. E aí? Estão ansiosas, nervosas para esse momento? Primeira live, a gente nunca esquece. Exatamente. Tranquilo, né? Nós vamos falar daquilo que nós mais amamos. Exatamente. Verdade. Vamos fazer a prece inicial. Quem faz? Que eu chamo os convidados, mas eu nunca faço a prece. Posso fazer, aproveitar e fazer a prece por nós, né, Cíntia? A Tônica é mais experiente. Eu sabia que Isso. eu ouvi essa frase, eu sabia. Não tem nada de mais ou de menos experientes, não. Nós estamos num aprendizado, né? É Então, vamos verdade. lá, que nós possamos agora, tanto nós que aqui estamos, quanto aqueles que estão nos assistir, procurar acalmar o coração, serenamente, para que agora, nesse momento, a espiritualidade possa nos auxiliar, o Mestre chamado Jesus possa ser a nossa base, para que nós possamos, na noite de hoje, repassar aquilo que nós aprendemos sobre mediunidade, com serenidade, com tranquilidade, e principalmente que nós estejamos comprometidas com tudo aquilo que nós aprendemos através de Kardec. Que assim seja. Que assim seja. Então, só para lembrar, aqui do lado do espaço que tem para comentar, tem uma caixinha de perguntas. Então, vocês podem ir fazendo as perguntas ao longo da live e eu vou fazendo para as meninas, elas vão respondendo. Mas para começar, Tânia, conta um pouco para a gente como foi a sua história na mediunidade, assim, como começou, como você percebeu, como você se descobriu. Bom, na verdade, assim, eu nasci numa família, não diria numa família, mas a minha mãe era espírita, numa época muito difícil, onde ela precisava esconder
ela precisava esconder que era espírita, que tinha mediunidade, que frequentava um centro espírita, aquilo era um tabu. Então, assim, desde criança eu ouvia falar sobre isso, mas não podia, não tinha acesso, não estudava, porque não tinha, nós não estudávamos. Naquela época, a mamãe tinha um livro, mas esse livro era um tabu, era encapado de uma forma que ninguém conhecia, ninguém sabia nem o que era. Eu vim descobrir esse livro depois de adulta. Então, eu cresci, né? Cresci na religião católica, embora eu discordasse de muitas coisas, eu não entendesse, eu não aceitasse. Então, cresci. Nessa época eu já estava casada, tinha filhos e estava morando em outra cidade do Brasil. E lá eu comecei a me sentir muito mal, né? Uma angústia, uma angústia. E não, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, tinha facilidade, e eu comecei a sentir muita angústia, um mal-estar muito grande, embora eu tivesse as circunstâncias de que eu não estava trabalhando, eu tinha deixado a minha vida toda aqui, e lá eu estava em casa cuidando das filhas, mas eu estava muito bem. Assim, dentro da minha concepção, eu estava muito bem. Mas aquilo foi aumentando, aumentando, e nesse ínterim nós vimos embora para Fortaleza. Chegando aqui em Fortaleza, eu continuei com muito mal-estar. Aí aqui a coisa foi ficando assim, conhecia mais pessoas e começavam os comentários. Ah, procura um psiquiatra, pode ser depressão, pode ser síndrome do pânico. E graças a Deus, né, nesse momento apareceu um amigo muito querido, que eu sou muito grata a ele. Espero que ele depois aliás, ele já sabe que eu sempre digo isso para ele, que foi o Alberto Coligny. Alberto é um amigo da família nosso, e o Alberto sugeriu que a gente fosse até um centro espírita, mas até então eu não sabia, nem imaginava que aquilo pudesse ser mediunidade. Eu fui a um centro espírita, onde tinha uma reunião aberta. Então foi assim, ao invés de ter sido pelo amor, onde hoje todos têm a oportunidade de frequentar um centro espírita, de fazer evangelho, de conhecer a doutrina através do ZES, do Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, eu fui pela dor e não foi uma coisa assim muito tranquila na época, né? Porque eu não tive essa base de estudo na época, eu já entrei na prática. Então aquilo para mim era assustador, depois assim eu fui observando que se eu tivesse conhecimento eu teria sido uma coisa muito mais suave do que foi na época pelo medo e pelo desconhecimento que eu tinha, né? Mas independente disso, sou muito grata porque as coisas são como tem que ser, e foi lá nesse centro espírita, nessa reunião aberta, que na época era no Janguru Sul, né? Era o centro espírita do Dr. João Ronce, ele que conduzia, e foi onde eu encontrei alívio e foi uma porta, né? Porque aí eu fui conhecer a doutrina, entendi que eu precisava não só de uma reunião mediúnica, eu precisava conhecer, né? Isso foi libertador para mim, foi conhecer a doutrina, para entender o que é que estava acontecendo comigo. E isso foi aproximadamente em 92, né? Quem quiser fazer as contas, façam, porque eu sou uma média péssima de matemática. Além de ser um ser vivente péssimo de matemática. Mas aí foi quando eu fui estudar, fui fazer ESD, aí conheci o SEG, Centro Espírita João Evangelista. E lá foi que eu fui me Começou a encantando. entender o que estava acontecendo. No SEG foi o grande encantamento. Ainda hoje, quando eu chego ao SEG, eu me sinto assim, deslumbrada. Assim, eu sinto uma sensação maravilhosa. E quem me levou para o SEG foi a Maristé Fernandes, a minha amiga que sempre está aqui dando palestra. Foi através da Maristé que eu conheci o SEG. Foi aí que eu comecei a estudar a doutrina. Né? Aí comecei a participar de ESDs, aí do SEG eu fui para o Instituto de Cultura Espírita, aí lá já foi com o Newton Souza, com o Reginaldo, com Cajazeiras, e lá eu fui estudar, fui fazer a minha educação mediúnica. Então, a minha educação mediúnica foi feita no Instituto de Cultura Espírita com o Newton, com o Nelson, com o Reginaldo, com o Josi, um grupo que eu fiquei durante inúmeros anos.
do Instituto de Cultura Espírita, nós ficamos na Federação Espírita e o conhecimento aumentando, aumentando, e eu fui entender o que era ser médium, né? Que não era nada que me assustasse, não era nada que fosse me privar, não era nada de diferente, como muitas pessoas. Eu não era um ser, eu não sou, aliás, não era não. Eu não sou um ser diferente, eu sou uma pessoa como qualquer um outro, que não preciso, principalmente não preciso ser melhor ou ser nada, nada. Todo mundo foi através do conhecimento que eu entendi isso. Que a gente não precisa, porque é médio tem que estudar mais, porque é médio tem que ter um comportamento mais recatado. Não, a gente tem que ser isso porque nós somos seres humanos e estamos em evolução. Não só porque somos... Exatamente, foi isso que a gente comentou na semana passada, que às vezes existe essa questão é médio, tem que se comportar dessa forma, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E não, o médio é uma pessoa normal que está no seu processo evolutivo e que a mediunidade é só um desafio a mais. Pronto. Quem me conhece sabe quanto eu sou brincalhona, quanto eu sou extrovertida. Então, assim, pode até olhar e dizer, essa menina não tem um comportamento de médium, porque eu sou, antes de tudo, um ser humano, com muitas falhas, muitas, que ainda tenho que aprender muita coisa. Ainda tenho que aprender muito sobre mediunidade, tenho que estudar muito mais. Então, assim, o médium não é um ser diferente. Ele é uma pessoa como qualquer outra, cheio de falhas, já descobriu que tem um objetivo, né? Que é servir através da mediunidade. Mas não é nada de diferente, não é assustador. Eu já tive pessoas, gente, vocês vão me interrompendo aí, porque eu falo muito. Cíntia, tu já me conhece, eu me interrompo para falar, viu? Porque... a Cíntia, ela tá travada aqui para mim. Tá travada, a Cíntia, né? Eu já vi pessoas não querer sentar perto de mim quando descobriram que eu era médium. Porque acha que do nada você vai acontecer alguma coisa ali, como se fosse assim, Pensar, né? Porque essa pessoa também era médium, então ela era uma médium que não tinha muito conhecimento. Então eu disse, olha, eu tenho uma educação mediúnica, então, assim, graças a Deus eu aprendi, entendeu? E não é diferente, não precisa ter esse medo. Foi bem tranquilo. Eu espero que hoje ela esteja bem. E a Cíntia tá aí. A Cíntia, eu tô esperando ela dar sinal de vida aqui. Para fazer as perguntas para ela também. E a questão de desafio. Voltou. Cíntia, e aí? Agora é a sua vez. Eu vi que vocês estão combinando, né? Vocês combinaram via WhatsApp que vocês iam vir de verde? Né? Verde, esperança. Acho que ela vai sair para entrar de novo. Talvez facilite mais a vida dela aí. Bia, você também tem se enveredado um pouquinho pelo campo da mediunidade, né? Devagarinho. Devagarinho. Devagarinho eu chego lá. Mas eu assim, mamãe sempre foi espírita, sempre lia livros, mas ela nunca passou isso pra gente. Ela não influenciava. Os livros estavam lá, se você quisesse ler, você lia. E eu li bastante, mas eu não... Pra mim era uma historinha qualquer. Eu não tinha essa noção de que aquilo ali era um livro espírita. Pra mim, eu gosto de ler, então eu tava lendo uma história qualquer, como qualquer outro livro. E aí eu sempre falava, mãe, eu tô sentindo isso. Aí a mamãe pegava e falava assim, reze que é a sua avó. Era a resposta dela. Tudo que eu sentia, ela falava, reze que é a sua avó. Eu falava, eita mãe, ontem ia acontecer isso. Ela, reze que é a sua avó. E aí eu fui levando e tudo. Eu já, adulta, foi que aí a gente começou a frequentar o centro espírita. E aí eu comecei a ter noção do que era o espiritismo. E aí as coisas foram acontecendo. Parei aqui, fiz um help. E aí agora eu tô estudando e vamos ver o que vai dar. É libertador. É libertador. Porque assim, já entrando no assunto dos desafios. Eu ficava pensando, será que não é coisa da minha cabeça? Tem muito, eu me questionava muito, será que eu não tô inventando essas coisas? Será que eu ficava nessa de assim, o que tá acontecendo e tal? Quando eu comecei a estudar, que eu via o que as pessoas passavam, os desafios,
Eu pensei, nossa, não sou eu que sinto isso. Essas pessoas, acontece isso com elas. Então eu não é coisa da minha cabeça. Eu não tô ficando maluca. Porque eu me questionava muito, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu ouvi bem isso? Será que aconteceu mesmo isso? Então eu ficava muito nesse questionamento. Aí quando eu comecei a estudar, que eu comecei a entender como as coisas acontecem, aí foi que foi clareando e eu fui entendendo melhor. Até a forma de me comportar, né? E a questão dos desafios, né? Eu falei dos meus. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesses anos? O mundo, o chamado do mundo, né? Eu, eu assim, para estar num grupo mediúnico, para participar de um grupo mediúnico, eu sabia que eu tinha que ter uma vida mais harmônica, né? Então eu oscilava muito, até porque quando no início eu ainda era muito jovem, então eu oscilava muito entre as coisas do mundo, as coisas mais mundanas, enfim, uma vida, e eu tinha acabado de encerrar um relacionamento, então eu estava no mundo. E isso foi o meu grande desafio. Foi, foi realmente entender, fazer a escolha certa, entender que aquilo me bastava, que aquilo me fazia muito bem, né? Então, hoje, eu estou assim, numa fase de maturidade mediúnica muito boa, graças a Deus. Graças a Deus. Estou vinculada ao GEV, é um grupo muito bacana há muito tempo, a gente já tem uma sintonia muito boa. Meus amigos já entenderam esse momento que eu vivo. Não que eu não saia, que eu me divirta, não virei santa longe de mim, Uhum. de distância. Mas eu tenho Vamos, prioridade hoje, é, né? Eu tenho vamos muito. aproveitar que a Cíntia está aqui por enquanto. Agora a gente vai falar um pouquinho aí da experiência dela, É, né? se ela conseguir, que na hora que eu falei, o negócio começou a girar. Pois é. E aí, Será que Cíntia? sair e ela ficar só contigo melhor ou Por não? enquanto eu estou. Não, eu acho que é a internet dela. Pronto. Enquanto tu está, conta aí tua história na mediunidade, como começou, como tu se descobriu, o que é A que tu minha internet, resolveu. já mudei de canto e tudo. Tô tentando. Já mudei todos os cantos da casa. Mas acho que agora vai dar certo. Vai sim, Acho vai que sim. agora A vai. minha situação foi bem. Estão me ouvindo? Não tá cortando? Não, tá bom. Tá. Bem, minha história é bem semelhante à da Tânia, em relação à forma como eu cheguei a, a me encontrar na mediúnica, no centro espírita, mas bem jovem mesmo. Minha mãe conta que eu já tinha alguns sinais desde pequena, mas por eu ser bem criança, eu não lembro de detalhes. Mas ela era Mas quando eu espírita. tinha uns 11 anos. Oi? Ela era espírita, tua mãe. Não, minha mãe é super católica, só que ela também já passou por algumas situações assim e ela se tocava, certo? Mas vida que segue. Com uns 11 anos eu também fiquei muito deprimida. Coisas que eu tinha prazer de fazer, eu parei de fazer. Algumas coisas eu não consegui entender porque eu realmente estava numa situação mesmo desequilibrada, certo? E a princípio, como era início de adolescência, o que é que a minha mãe foi fazer? Isso deve ser problemas hormonais, da transição, né? Tá entrando na adolescência, é uma fase muito crucial, muito de muitas descobertas e muitas dúvidas. E o que foi que eu fiz? Fiquei bolando de médico em médico. Psicólogo para cá, psicólogo para lá. Minha mãe tentou terapias alternativas e sempre um médico jogando para um lado e para o outro e ninguém sabia de fato o que é que eu tinha, porque a princípio eu não tinha nada. Digamos que um médico poderia fazer. Até que uma das minhas crises de depressão e tal, eu encontrei uma pessoa, essa pessoa estava na minha casa, e ela tinha medo de falar para minha mãe, porque minha mãe era muito católica mesmo. Então, ela tinha medo de falar, de mencionar que talvez isso poderia ter algum aspecto espiritual. E aí, ela
Não, criou coragem e falou, porque realmente a minha situação estava bem triste. E da minha mãe, na mesma hora, não. Se for realmente algo espiritual, a gente vai dar um jeito. E assim foi. Minha mãe mesmo católica, com todas as questões de preconceito que a cidade tinha, porque era interior, esqueci de mencionar isso, no meu interior não tinha centro espírita. Hoje em dia é bem comum no interior, eu vejo que a comunidade espírita realmente está chegando com muita força e tendo muitos adeptos no interior do estado. Mas na minha época, uns 18 anos atrás, realmente não tinha, né? E a gente encontrou num centro de... que as pessoas têm mais preconceito ainda, que foi um centro de Umbanda, mas lá eles disseram, ó, ela é médium, isso é mediunidade. E tudo começou a se encaixar na minha vida. Tudo começou a fazer sentido, as coisas que eu estava sentindo, o motivo, né? Mas travou? Voltou, mas voltou. Voltou, né? Enfim, e foi num centro de Umbanda, que muitas pessoas tinham preconceito. Eu que vim de uma educação extremamente católica, de colégio de freira, mas hoje eu agradeço a eles, ao Pai de Santo, aqueles que me mostraram o que realmente eu tinha, depois de ter bolado em uns 10 médicos, sabe? E ter voltado a me reequilibrar e entender o que é que eu estava passando. Isso eu tinha o quê? 11 anos de idade, não tive muita educação doutrinária na época, tanto pelas questões da situação que eu fui contra a ajuda, que é diferente, né? Embora tenha o mesmo fio da mediunidade. E a vida continuou seguindo, eu tive uma adolescência normal, como toda adolescente, brinquei normal, depois que eu reequilibrei, né? Brinquei, eu tenho meus amigos, meus divertimentos, longe de mim ser santa também, né? E continuei minha vida, mas todos os caminhos me levavam ao centro de alguma forma, tentar me educar na religião espírita, né? Participar da mediunidade com Jesus. E aos poucos eu fui me entrosando com a religião espírita quando eu cheguei em Fortaleza, porque foi onde começaram centros espíritas. E de lá para cá, eu digo que é encantador a forma como o espiritismo me acolheu, certo? Porque eu sou um pouco racional demais. Então, embora eu nascesse num lar católico, muitas coisas para mim não faziam sentido e muitas coisas eu não aceitava, sabe? E eu sou um pouco teimosa. Então, eu realmente não aceitava aquilo, aquilo que me doutrinavam. E o centro espírita, ele fechou, ele girou a chavinha, sabe? E tudo começou a fazer sentido e tudo começou a ter lógica. E com a educação que eu tive espírita, a minha mediunidade começou a se reeducar novamente e eu comecei a trabalhar. E de lá para cá, que existe uma responsabilidade maior, porque existe uma consciência maior dos atos, da nossa missão na Terra, certo? Então, o que eu posso dizer é isso, que houve uma mudança de chavinha, eu sou eu mesma, eu ainda sou eu tenho com meus defeitos, com meus problemas, mas eu estou agora caminhada de melhoramento, primeiro de autoconhecimento e entendimento com a ajuda da educação espírita, enfim. E aproveitando começando agora com muitas dúvidas. Ainda muitos medos, muitas inseguranças, porque, enfim, não é fácil. Mas, não. E aproveitando o gancho da questão da Umbanda, né? Que fala que tem muito preconceito. Ao longo desse caminho, vocês sofreram muito preconceito? Muito. A Cíntia falando do preconceito que ela sofreu dos pais, da família que era católica. Eu sofri preconceito da minha mãe, que era espírita.
Porque a minha mãe não queria de forma alguma que eu ficasse na doutrina espírita. Por quê? Porque ela não tinha conhecimento. A minha mãe era uma médium ostensiva, frequentava até uma determinada idade, né? E depois ela disse que não ia mais, não ia mais. Aí ela foi para a Igreja Católica e na Igreja Católica ela me chamou uma vez, ela me disse: "Você viu as pessoas falando como era uma língua dos anjos?" E eu dizia: "Mãe, isso é mediunidade." Entendeu? Mas aí ela já estava numa idade mais avançada, então assim, eu não entrei mais em discussão, mas o gosto dela eu não teria ficado na doutrina espírita. Por quê? Porque antigamente as pessoas, como não estudavam, elas achavam assim, olha, você vai para a doutrina, você vai entrar no centro espírita, você só vai sofrer. Quem vai para a doutrina espírita, quem vai mexer com esse negócio de médium, vai sofrer, sabe? E eu não, graças a Deus, o que eu recebi da doutrina foi muita ajuda, foi muito conhecimento, foi ajuda, foi suporte para me ajudar a entender o autoconhecimento, aquilo que eu estava vivendo, que era uma coisa desconhecida para mim, né? E com relação aos preconceitos, eu brinco muito com os meninos do nosso grupo de mediúnica. Eu digo que eu sou uma umbandista de centro espírita. Porque eu adoro, eu respeito, eu tenho o maior carinho do mundo, eu sei o quanto, eu tenho gratidão, eu tenho muita gratidão Idem, pela região, idem. pela religião, pelos os centros de Umbanda, porque eles nos auxiliam muito. Quando nós, no centro espírita, damos comunicação de alguns espíritos mais sofridos, mais difíceis, eles já passaram pelos centros, eles já foram auxiliados por lá para chegar perto. Tipo, eles primeiros, eles são assistidos por lá para vir conversar com a gente. Então, não existe, aliás, eu não tenho preconceito, eu respeito toda e qualquer religião, religião que discorde. Eu já vi colegas chegar para mim quando descobriram que eu era espírita, dizer assim: amiga, eu tenho como lhe ajudar. Eu, que bom, que ótimo. Entendeu? Eu não vou entrar em discussão de querer convencer, não vou convencer. Né? Nem o Cristo conseguiu, imagina a Tânia Trajano agora, no ano 2021, sem chance. Tem dia que eu não convenço nem a mim mesmo. Então, assim, não discuto, respeito agora. Me abstenho da presença, não vou ficar também sendo doutrinada, né? Isso eu já aprendi. Por quê? Porque o autoconhecimento faz com que a gente tome esse tipo de atitude. Como eu sou uma pessoa conversa e falo muito, então se eu ficar eu vou entrar na história. Então eu aprendi a me afastar. A melhor coisa que eu faço, tá legal, tá jóia, tá bom, respeito seu ponto de vista, mas eu não fico mais na discussão. Não Eu também fico. dou só um Eu tento ser uma passo melhor assim. ouvinte nesse sentido, mas eu já descobri que a melhor alternativa para mim é me afastar, respeitar, ouvir e me afastar. E tu, Cíntia? Eu acho que as tentativas de preconceito que tentaram jogar para cima de mim, eu já rebati, porque eu nunca tive vergonha de dizer o que eu era, nunca tive vergonha de falar sobre a doutrina, porque para mim é algo extraordinário, para mim, entendeu? Então, Eu eu tenho nunca tive orgulho. vergonha. Eu tenho Como, orgulho. Tânia? Eu E tenho eu tenho orgulho. orgulho. E quem quiser, e as pessoas que quiserem de alguma forma destoar o que a gente e o que a gente segue, vocês eu rebato. É por isso, gente, Eu que eu falo realmente tanto em debato conhecimento. de mim mesma. Porque as Eu não pessoas consigo que não, normalmente têm o preconceito, não falar, elas não têm o entendeu? Não é conhecimento, querendo ser né? Elas chata, têm, mas é elas porque têm, eu tenho muita ela caiu? convicção. Ah, não. Não, é que ela tá. O áudio dela tá atrasado. A gente fala, chega É. um pouquinho, chega lá. Oi, Pode concluir, Cíntia, porque eu pensei que você tivesse voltou caído. agora? É porque estava atrasado mesmo. Voltou. Enfim, eu sempre eu tive. Voltou, né? Eu tive sempre convicção da minha fé. Então, se alguém queria, de alguma forma, destoar o que eu acredito, ou de alguma forma me descredibilizar, eu sempre falava e rebatia. Eu não... E é tanto que preconceito para mim nunca foi algo que me machucasse. Eu sempre tive
muita coragem. Embora eu fosse o ponto fora da curva dos meus amigos, da minha família, eu sempre botei a cara mesmo, sabe? Pra bater. Eu não, Sim. não É, ligo muito eu pra sou isso, igual não. a Tânia. Eu não respondo. Eu faço aquela. Uhum. Aí escuto. E eu nunca sofri aquele preconceito tão é, agressivo. É sempre um comentáriozinho, uma piadinha aqui, uma piadinha ali. Aí eu só Sabe o faço, que que como diz o acontece Marcelo, eu muitas faço cara de vezes? paisagem. Sabe o que que acontece muitas vezes com as pessoas que têm esse preconceito? Elas vão para um centro espírita bem distante, onde ninguém, normalmente onde ninguém conheça, porque tem curiosidade de conhecer. Mas aí, a maioria das pessoas, inclusive nós também, muitos de nós, chegamos ao centro espírita por meio dessas atitudes. Vai ao centro espírita para resolver problema. Aí, não muda de atitude, não age diferente, não procura estudar, não procura aprender, não procura ser melhor, que é o remédio, né? Eu vim aqui porque eu estou com um problema muito grave, eu vim aqui porque eu perdi meu pai, eu perdi meu marido, eu perdi meu emprego, a pessoa vai pelo problema. Como não resolve e nem vai resolver nunca, porque o objetivo do centro espírita não é esse, aí a pessoa sai, e normalmente sai falando mal e vai para outro centro espírita, que E vai assim vai buscar o rodando. remédio em outro lugar. Não, eu andei naquele centro ali, mas eu não gostei muito de lá. É. Eu não melhorei nada. Eu não melhorei nada. Eu fui para lá e não melhorei nada. E vai para o outro. Também não vai melhorar. Porque quem Tânia, melhora somos nós, que somos responsáveis isso. pelas atitudes que a gente vai tomar para solucionar os problemas que a gente tem. Tá? Não é um atendimento fraterno. Um atendimento fraterno pode até te dar uma luz para quem quer. Mas a atitude é nossa. Nós Uhum. temos Tânia, mil tu como tem escolhas. mais experiência, tem uma pergunta aqui, aí eu vou ler e tu tenta responder. Se eu souber, se Porque eu não souber, eu digo. é, porque a noite, pra mim, é onde vejo a maior parte das coisas. Tem algo a ver? Porque à noite. É, como se as coisas, se a mediunidade dela aflorasse mais à noite. Eu creio, certo? Eu não tenho evidência, assim, não vejo, né? Eu sinto. Mas, assim, pode ser, por quê? Pelo momento que ela fica só, né? Pelo momento que ela parou, serenou, se desvinculou das atividades, da rotina do dia a dia. E por isso ela consegue essa conexão com mais facilidade. A Mari tá Mas falando aqui, a hora de dormir facilita a comunicação, eu acho. isso facilita, é como eu acabei de falar, né? Ela se desconecta do mundo, da rotina do mundo aqui, e ela consegue estar mais próxima da espiritualidade, ela consegue essa vinculação com mais facilidade. Né? Agora, prece. Prece, prece, prece. É. Prece Eu é o acredito que remédio. seja o corpo desacelerando. Eu acredito que seja também tipo o corpo desacelerando para dormir e você já vai entrando no estado de para desmembramento e tal, assim. Eu acredito que possa ser isso, não sei. É, sim, sim. Algo Mas não metabólico do necessariamente corpo que deixa isso você ocorre à noite, mais né? suscetível a essas comunicações. Não, realmente a questão da mediunidade não necessariamente é à noite. Nesse caso que ela falou na pergunta, é algo específico que acontece com ela e pode ser por causa desses fatores que a gente falou aqui. E aí é como a Tânia falou, prece e estudo. Sim, Tem com mais um certeza. aqui. Falem um pouco sobre como é uma mediúnica. Como é uma mediúnica? Mediúnica é uma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Como é que eu vejo um grupo mediúnico, uma reunião mediúnica? Eu vejo uma reunião mediúnica como um hospital de emergência, né? Um hospital de emergência onde as pessoas vão em busca de socorro e, na medida do possível, são assistidas. Nós temos um grupo, temos 3 grupos no GEV, se eu não me engano, não é, GEV Luz? Acho que são 3 grupos mediúnicos no GEV Luz. São 3 grupos mediúnicos. Então, nós temos
médios ostensivos, temos os médios de vibração, temos os... Eu ainda sou do tempo antigo, quero chamar de doutrinador, mas não é doutrinador, como é o nome, meu povo? Dialogadores. Os dialogadores que conversam. Então, assim, durante as nossas reuniões mediúnicas, nós temos um momento de prece, temos um estudo também, um pouco de uma leitura, e depois nós entramos especificamente na parte prática. E prece, e ao final, muita prece. Mas, assim, a curiosidade de, eu queria tanto participar de uma reunião mediúnica. Queira conhecer, queira estudar, né? Queira entender. Porque quando a gente entra num grupo mediúnico, o conhecimento é fantástico. E eu acho que as pessoas fantasiam muito a reunião mediúnica. Acha que você frequentar uma reunião mediúnica é chegar lá, sentar e resolver todos os problemas da sua vida. Você vai solucionar ou então toda a sua vida. Ou então a curiosidade. Eu queria tanto ver como é. Mas, gente, no grupo mediúnico, todas as pessoas que estão participando, elas precisam estar comprometidas em auxiliar. Elas precisam estar numa vibração para não quebrar a sintonia dos médios, de todos os que fazem parte dos dialogadores, para auxiliar essa conexão. Então, se eu estou lá só por curiosidade, deixa eu ver o que aquele vai falar, deixa eu ver o que aquele médium, aquele espírito visto. Não, gente, a gente tem que estar ali em preces o tempo inteiro para ajudar aos nossos irmãos em sofrimento serem assistidos, serem auxiliados, aos médios para dar uma comunicação com mais fluidez, aos dialogadores para ter a inspiração devida para conversar com os espíritos que vão ser assistidos, e a reunião ser uma reunião produtiva, né? Porque se eu vou só por curiosidade, você vai, além de não contribuir, vai perder o seu tempo, né? Por isso que é interessante primeiro conhecer, para depois pensar se realmente... Porque tem tanta coisa legal para se fazer. Tem um trabalho assistencial que é lindo, é maravilhoso. Esse sim, que dá um empoderamento, dá uma sensação de um ânimo, assim, uma coisa indescritível. Muito mais do que participar de uma reunião mediúnica. A Aline e a Eveline perguntaram se podia definir mais ou menos o que é cada tipo de médium e o que cada um faz. Essas respostas tem no livro dos médiuns. Os médiuns. A Catânia pode só resumir, mas a resposta bem detalhada e tudo dizendo o que cada um faz tem no livro dos médiuns. Para não incorrer assim, em passar alguma informação que não seja tão produtiva, eu sugiro ler o capítulo, né? Tipos de mediunidade, tipos de médium, que o livro dos médiuns ele é bem simples de ler, bem fácil e muito mais claro. Porque se eu for aqui, eu posso me esquecer, tem umas coisas que são tão parecidas que até a gente se confunde depois de tanto ter estudado. Mas eu sugiro a leitura do livro dos médiuns, é maravilhoso para tudo. Ou então o livro dos espíritos. O livro dos espíritos, ao final, tem um cronograminha de perguntas. Cronograma não, tem lá um índice remissivo, se eu não me engano, o nome é esse. Onde você escolhe o tema e tem lá a pergunta, a resposta à pergunta. Livro dos espíritos. Outra pergunta. Não é mais necessário praticar do que estudar? Repete como é a pergunta? Se na mediunidade é mais necessário, nem sei se essa frase está correta gramaticalmente, é mais necessário praticar do que estudar a mediunidade. É necessário os dois, mas vejamos, um médico, né? Como é que ele vai servir ao seu paciente, como um arquiteto, seja qual for a função que você vai exercer, você precisa do conhecimento, né? Agora, tem gente que fica a vida inteira no conhecimento porque está esperando o dia de que não, eu não vou conseguir agora. Tem gente que passa anos na doutrina que tem mediunidade, não quer dar passividade, não quer participar, porque tem medo. Não, vai ser coisa da minha cabeça, né, dona Bia? Assim, mais ou menos. Isso é da minha cabeça, que é as frasezinhas prontas e feitas na hora. Eu estou evoluindo, eu já evoluí bastante, eu já sei como agir, entendeu? Porque antes eu saía correndo, agora eu não saio mais correndo, agora eu lido com aquela situação.
Eu tô, Isso, ó, né? no meio do caminho, vai dar certo, tenha fé. Bons passos, já está bem adiantado. Isso. Eu vou, a minha experiência, ela foi a seguinte. Eu estudei tudo, Travou. entender? Acho que ela Mas volta. eu fui para médium com uma base muito forte, muito grande. Mas a prática, ela me desenvolveu muito. Ela foi muito necessária. Ela foi um divisor de águas, certo? A prática. E quanto mais se pratica, mais você percebe que você tem mais segurança, entendeu? Acredito que seja igual essa comparação que a Tânia falou com o médico. Conhecimento é fundamental. É fundamental para você não chegar lá e ficar igual uma barata doida sem conseguir entender o que está acontecendo, né? E também para você perder a insegurança. É importante. Mas a prática, ela te eleva assim, muito mais rápido a se entender a dinâmica, né, da mediúnica em si. Com certeza, mas vejam só, nós passamos esse período todo de pandemia de março, salvo engano, 19 de março até agora, 19 de março de 2020 até hoje, 2021, sem nenhuma reunião prática oficialmente, né? Porque à noite, durante o sono, com certeza nós estamos por aí trabalhando e muito. E tá aí. Nós deixamos de assistir? Não, por quê? Porque nós nos encontramos todas nos mesmos dias que nós nos encontrávamos presencialmente, nós estamos aqui virtualmente estudando, né? O GEV Luz tem um grupo de estudo, grupo mediúnico que se encontra todas as quintas-feiras, aquele grupo fechado, que é o pessoal da mediúnica, que vai estudar. Nós já estudamos o livro dos médios, nós já fizemos outras leituras e constantemente impresso, e tem sido rico. Tem sido muito bom. Isso. E eu vou Muito até bom. falar diretamente para a Eveline, porque eu vi que ela perguntou que, por experiência própria, quando a gente entra no estudo mediúnico, a gente começa a estudar o livro dos médios, começa a entender essas experiências, elas vão diminuindo e vão se acalmando, e você vai entendendo, vai tranquilizando. E aí você vai sabendo lidar e vai doutrinando as coisas que estão acontecendo, né? Então, continua estudando que vai dar certo. E após a leitura do livro dos médios, tem uma bibliografia muito rica. Tem Ivone Pereira do Amaral, tem muita coisa, recordações da mediunidade, tem uma literatura rica para que a gente possa dar continuidade a esses estudos. E sempre é bom. O livro dos médios, você lê hoje, amanhã você lê de novo, você já tem uma outra percepção. É sempre muito, muito rico. Outra pergunta. Já aconteceu de vocês darem uma comunicação mediúnica fora do centro espírita? Bom, já aconteceu comigo. Cíntia quer falar? Eu estou falando tanto. No meu caso, Caiu? Cíntia, antes já de tu falar, aconteceu não vai dar tempo. já aconteceu Viu? uma situação. Oi? Não, você fala antes de tu falar, eu ia responder a Aline, que não adianta sair correndo. Não adianta, gente. Não adianta sair correndo. Eu aprendi isso na prática. Pronto, assim, tu pode Se falar. correr é pior. Correr do quê, meu povo? Já aconteceu situações de vir a inspiração, certo? Fora da casa. Mas foi uma situação bem pontual, assim. No caso, que eu esteja lembrando. Comigo. Tânia, teve alguma situação? Comigo, assim, fora de casa espírita, porque durante um tempo, quando nós saímos na época nós éramos do Grupo Lema. Eu era do Grupo Lema, o Grupo Lema ainda existe aí, né? Grupo de Teatro Espírita Leopoldo Machado. Então, nós éramos do Grupo Lema, era o mesmo grupo que fazia esse monte de coisa. Mas a gente não tinha uma casa, nós não tínhamos um espaço físico. Então,
Nós fazíamos as reuniões mediúnicas numa casa de uma senhora que cedeu para a gente. Mas terminava sendo um grupo mediúnico. Eu acho que ela está querendo saber é se a gente deu uma comunicação em um determinado lugar fora do centro espírita. Quando a gente faz a educação mediúnica, quando a gente estuda, a gente entende que isso não é, em alguns pontos não convém, né? Na casa espírita nós temos toda uma assistência. Na casa espírita nós estamos com um grupo de pessoas que já estão preparadas para nos auxiliar, para nos ajudar. Então, pela minha experiência, eu prefiro sempre estar dando comunicação só dentro de uma casa espírita, só no grupo mediúnico. Tem pessoas, tem grupos que se encontram em determinadas residências e fazem esse tipo de trabalho. Grupos também que estudam, que conhecem, que resolveram se utilizar dessa metodologia de se reunirem. Mas, assim, particularmente, eu me sinto muito bem dentro do centro espírita. Então, assim, se eu estiver num grupo tal e eu sentir uma presença, eu vibro, faço uma prece e encaminho aquele espírito amigo para a casa espírita, para que ele seja assistido, faço uma prece entre eu e ele para que ele procure se conectar com o seu anjo guardião, com Jesus, com Maria de Nazaré, para que ele seja socorrido, porque eu não dou comunicação fora da casa espírita, não, gente. Isso foi importante porque a minha situação foi uma época que eu não ainda estava educada mediunicamente. Então, por isso que é tão importante a educação, porque é para você entender esses gatilhos quando acontecem fora da casa espírita e você conseguir dar uma assistência, aquela assistência imediata, aquele espírito está querendo se comunicar, mas que não é seguro, é mais adequado você fazer isso dentro da casa espírita. Então, por isso que é importante o médium ter essa educação prévia para quando ele estiver em situação, porque a gente é médium 24 horas, entendeu? Não é só lá dentro da casa espírita, nós somos médiums. Então, é importante a educação para você perceber isso, porque quando você não percebe, quando sua mediunidade ela não está educada, você acaba passando por problemas mesmo, assim, no dia a dia, por conta desses gatilhos que você tem que saber contornar e dar um andamento necessário para aquela situação, entendeu? Era exatamente essa a minha próxima pergunta. Nós somos médios 24 horas por dia, mas não necessariamente nós estamos disponíveis para dessas comunicações 24 horas por dia. Né? Pronto, a minha pergunta era exatamente essa. O que a mediunidade afeta na sua vida? No seu dia a dia? Afeta na minha vida. Quando você não consegue, quando você não conhece, quando você não sabe, quando você não está bem sintonizado, quando você não está harmonizado, ela pode lhe causar alguns incômodos, sim, certo? Mas a prece é o grande remédio. Não só para quem é médio, é para todo mundo. Está angustiado, faz uma conexão imediata com Deus. Que ele atende a toque de caixa. É só pedir, é só orar. E aquela prece do coração mesmo. Mas alcança de imediato. Né? Então assim, é assim que eu penso. Não afetar, não. A mediunidade, gente, não causa perturbação, não. O que causa perturbação, eu vou passar a live todo dia falando. O que causa perturbação é o desconhecimento. A mediunidade não nos faz nem melhores, nem piores, nem sadios, nem doentes. Não nos causa transtorno. O que causa transtorno é você não ter conhecimento do que está acontecendo com você. Né? Você achar que por você ser médio, mas eu não vou para centro espírita, eu quero nem saber disso. Você vai continuar médio. Então é bom ir conhecer, estudar, para saber o que está se passando com você. Na minha situação também não, minha vida é normal. Mas é claro que a gente tem uma sensibilidade diferente. Tem uma pergunta bem grande aí. Eu tô esperando a Cíntia falar para eu poder ler. Enfim, eu sigo a vida normal, mas você acaba tendo uma sensibilidade maior e em situações como a Tânia falou, de que você está desarmonizado, né? Você acaba sentindo mais. Então, mantendo a harmonização, a gente consegue... É normal.
É uma condição que a gente está vivendo nessa vida e sabendo, se educando, a gente lida com uma vida normal. A pergunta da Aline é: o que acham daquelas grandes reuniões com público imenso, onde as pessoas que não são espíritas vão para receber comunicação de entes desencarnados? O que é que a gente acha? Eu acho que se faz bem, né? Se é um trabalho que vai trazer alívio, se esse intercâmbio vai trazer alívio, se é um trabalho sério, né? Se a casa não faz apenas isso, a casa tem todo um outro trabalho, você tem que analisar o contexto como um todo. Porque tem gente, dentro de todas as religiões, tem gente charlatã e tem gente séria. Então, assim, Chico Xavier fazia esse trabalho, ficavam quilômetros de pessoas em fila esperando para receber cartas consoladoras, né? E essas cartas têm trazido grande auxílio, trouxeram e continuam trazendo grande auxílio tanto para os encarnados como para os nossos irmãos que já desencarnaram. Então, eu não tenho, eu não tenho nada que desabone. Eu acredito no trabalho como um todo. Eu não posso imaginar assim, porque as pessoas não são espíritas. Às vezes isso é o início, é o convite que a pessoa recebe para conhecer um pouco mais, né? E esse trabalho, ele não deve estar... Nós todos os nossos trabalhos, nós não estamos sozinhos. Nunca. Nós temos sempre uma grande equipe que está por trás, nos auxiliando, nos inspirando, nos intuindo a agir com base no Evangelho de Jesus. Eu vou fazer aqui. Nós temos 8 minutos finais de reunião. Eu vou fazer a última pergunta do meu roteiro, para dizer que eu não fiz todas as perguntas. E aí, no tempo que for sobrando, a gente vai fazendo o que está aqui no Instagram. Mas a pergunta é de que outras formas você pode trabalhar a mediunidade sem ser numa reunião mediúnica? De que outras formas você pode trabalhar a mediunidade que não seja numa reunião mediúnica? Eu acho que com caridade, né? A reunião mediúnica já é um Eu serviço acredito de assim, caridade. que quando a gente é bem intuído, a gente nós somos bem intuídos de alguma forma, em alguma situação. Eu acredito que exista caridade aí. Por exemplo, numa palavra amiga, uma pessoa que vem procurar você para uma ajuda, para um conselho, e você, porventura, você é bem intuído naquele momento, certo? Porque a caridade não é só dar um bem material, é ser paciente, entender o defeito dos outros, é dar uma palavra de conforto, é acolher no momento ruim, entendeu? Então, eu acho que podemos praticar dessa forma, digamos assim. E a psicografia, né? Quantas belas obras maravilhosas nós já recebemos e quantos médiums psicografam coisas maravilhosas que tem. É uma forma, não necessariamente de ser dentro de uma mediúnica. A psicografia é riquíssima, é um excelente veículo. Aqui tem o que fazer para se educar mediunicamente. Estudar, frequentar uma casa espírita que você se sinta confortável, que você tenha afinidade, confiança. Inicialmente, as casas, normalmente você entra pelo atendimento espiritual, ATE, e você vai fazendo os ESDs, que é o estudo sistemático da doutrina, né? O estudo sistemático da doutrina. Se você sabe já que tem alguma mediunidade, se você quer descobrir, se tem, você conversa com um dos dirigentes da casa que possam lhe auxiliar naquilo que você está buscando. Mas eu sugiro estudo, eu sugiro procurar e participar. Nosso grupo, o Vinha de Luz, ele inclusive está iniciando uma turma agora de ESD 1, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, salvo engano. Mas qualquer coisa você pode deixar aí uma mensagem que você vai receber uma resposta com relação Isso. a isso. Pode mandar no direct, ou então se você tem interesse. Agora.
Ah, acho que eu te interrompi sem querer. Se você tem dúvidas ou interesse, manda mensagem no direct. Tem também, se você tiver interesse em participar do ESG1, no link que tem na bio do Instagram, tem aí o link de inscrição para a nova turma que vai abrir do ESG1. Ai, apareceu o aviso aqui de bateria, eu achei que tinha caído. Mas enfim, a gente vai encerrar. Eu agradeço a participação de vocês. Eu adorei nossa conversa. Era poder vir de verde também, se eu soubesse que vocês vinham de verde. Em verde. Então, vamos fazer a nossa prece. Pronto, agora eu sugiro que a nossa outra amiga Sim. médium, a minha amiga médium Bia. Ai, meu Deus, me colocando aqui contra a parede. Eu tô lembrando, Bia, quando você fazia o AE na minha turma, que a gente ficava a noite inteira esperando que tu fizesse a prece final, lembra? É que eu sou tímida. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer para mostrar que eu tô melhorando. Então, vamos lá, serenando nossos pensamentos. Agradecendo a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Que a gente possa acalmar nosso coração para ter uma noite tranquila. Abençoa, Senhor, nossos lares, protege, ilumina, guarda e guia. Cuida daqueles mais necessitados. Cuida das pessoas que estão passando por dificuldades, sejam elas de qualquer área. E que essa noite possa ser maravilhosa, de muita. Que a gente possa absorver todos os conhecimentos conversados hoje. E que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade de Boa estar aqui noite a conversando. todos. E Então, fica aí o convite para vir conhecer a nossa casa virtual agora, né? Vão lá, sigam o Geve Luz no Instagram. Nós temos também um grupo ó, que eu já comando as. Falo, eu também não perco a oportunidade de fazer a tem o propaganda. YouTube, né? Tem o YouTube. Temos lives, nós estamos mensalmente com uma live, agora nós estamos aí já organizando. Nesses dias a gente vai divulgar a live do mês. E agradecer a todos pela presença e pela paciência de ficar nos escutando durante esse tempo todo aí. Então tá bom, gente. Vai acabar aqui o tempo. Tchau, foi um prazer. Também queria agradecer a todos que nos ouviram hoje. Tchau. Beijos. Beijo, tchau, Bia. Tchau.